Bom dia, queridos, Pai do Senhor todos. Irmãos, eu me derreti, se bem que eu já sou cera derretida. Na hora que o Serginho e a Camila falaram aqui do nosso anseio pelas águas, ainda bem que eu trouxe o meu lenço aqui, eu chorei demais. Irmãos, vocês não têm noção, essa semana eu passei uma aflição grande, porque eu escolhi um tema, eu escrevi o roteiro, mas no final ficava aquele sentimento, não é isso, não está bom, não está... E aí eu fiquei a semana toda lutando para ter algo para trazer para a igreja, e somente ontem foi que eu senti paz, descanso com a palavra que o Senhor deu, e o conteúdo de hoje, irmãos, eu quero falar exatamente sobre o nosso relacionamento com as águas purificadoras, com os mananciais de Deus. Sabe? Como foi tremendo, irmãos, na hora que o Serginho falou das águas aqui, falei, Senhor, obrigado. A gente, por mais dedicado que esteja ao propósito da mensagem, Deus nos leva para a sua vontade soberana, né, irmãos? Então é assim, hoje eu vou usar como base dois textos. Eu vou usar João 4, os irmãos já podem deixar aberto aí João 4, e abrir também Ezequiel 47. Texto conhecidíssimo, né? A conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana. Eu vou iniciar aqui no verso 9, a pergunta da mulher samaritana. Então lhe disse a mulher, João 4, verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí vem aqui entre parênteses, né? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Isso aqui, guardem esse parênteses aqui, irmãos, porque isso aqui vai ser importante na mensagem que eu quero passar. Os judeus não se davam, né, com os samaritanos. E aí Jesus respondeu, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pedes, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Verso 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ainda, no verso 25, a mulher samaritana diz assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Aqui a gente já vê Jesus pavimentando o caminho dos samaritanos para o Evangelho, para a pregação que seria feita em pouco tempo pelos primeiros irmãos naquela localidade. Jesus, irmãos, então, é essa fonte de água viva. E o Senhor Deus mostrou ao profeta Ezequiel, alguns séculos antes, não sei exatamente se 400 anos antes, eu sei que foi muitos séculos antes de Jesus nascer, Deus revelou ao profeta Ezequiel como seria a restauração de Israel e essas águas vivas que brotam do santuário de Deus, apontando para a obra da redenção, a obra de Cristo, apontando para a igreja. É tremendo esse texto, eu quero ler do verso 1 até o 12. Ezequiel 47, verso 1. Depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente,
tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Aqui, irmãos, uma ilustração da pessoa tendo contato com essas águas purificadoras, que nós sabemos que são uma figura do Espírito Santo de Deus. Então, aqui mostra um primeiro passo, a primeira etapa desse contato com as águas, com os mananciais de Deus. São águas rasas, águas que dão no tornozelo, em algumas traduções, nos artelhos, né? Ou seja, os dedos. Então, é aquela situação da pessoa que está no mundo, com a vida toda esbagaçada. Então, ela se achega a Jesus e ela recebe esse refrigério, esse descanso nessas águas. Como disse Isaías 55, verso 1, quando ele chama: vinde às águas, vós que tendes necessidade de pão, de alívio, vinde às águas sem preço. Então, esse primeiro passo é a pessoa crer que em Jesus a sua vida pode voltar a ter ordem. E como que ela crê? Irmãos, esse crer que Jesus resolve a minha vida é o primeiro passo da salvação. Vocês podem observar no Novo Testamento, todas as pessoas para as quais Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou, é porque aquelas pessoas creram que Jesus podia consertar uma situação irreparável, uma situação sem volta. Esse é o primeiro sinal da verdadeira conversão, a pessoa acreditar que ele não tem jeito, que ele não tem esperança e que Jesus é a solução. É o primeiro passo. E quando ele dá esse passo, ele recebe refrigério na sua alma. Por que refrigério? Porque ele tem certeza que os seus pecados foram perdoados. Tá? Aquela angústia interior é aliviada da pessoa. Então, a pessoa que ainda não acredita que foi perdoada, que vive pensando que ele é um desgraçado, que não vai conseguir nunca dar um passo melhor adiante, é um sinal de que a pessoa ainda não está nas águas purificadoras, nas águas de refrigério da salvação. E nesse nível inicial, a pessoa ainda se movimenta livremente, né? Ela ainda está cheia de iniquidades. É nesse nível inicial que a pessoa precisa ser discipulada, alguém caminhar junto com ela, para que ela vá tratando o seu procedimento diante de Deus, que requer de nós santificação. Aí vamos chegar ao nível 2, verso 4. Mediu mais 1000 côvados. O côvado era uma medida antiga, que hoje corresponde a 500 e tantos metros, quase 600 metros. Verso 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos ombros. Águas pelos joelhos, a gente poderia chamar de um segundo nível da conversão da pessoa. Ela já não tem ela já não se move facilmente conforme ela quer. Ela já tem uma resistência para se mover. Ela já entende que aquele seu antigo modo de vida deve ser resistido, aquilo não condiz com a sua decisão por Cristo. Então, nesse momento, ela já começa a ter mais responsabilidade com os irmãos, com a igreja, com a palavra. Ela já começa a perceber que ela está num ritmo de mudança. Essa primeira resistência ao velho homem é essa água pelos joelhos. E a água pela cintura aumenta a ação do Espírito Santo na pessoa, ela já não se move no seu velho hábito de vida, como era na fase 1, que ele estava totalmente livre, né? Então, na fase de água pela cintura, a gente pode dizer que tudo mudou nessa fase, porque aqui ele já começa a perceber que os seus pés não estão tão firmes no chão, a água já começa, ele fica leve, ele já não tem aquela
firmeza em si mesmo que ele tinha na fase 1. O chão já começa a ficar longe dos pés. Tá? Essa é uma fase de amadurecimento. E a fase 4, o verso 5, mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Aqui já é aquela fase de dependência completa do Espírito Santo. E não porque seja uma aventura tresloucada do crente, ele dá um passo rumo ao incerto, rumo ao que ele não tem controle nenhum. Na verdade, irmãos, quando a gente recebe o Espírito Santo, isso é mais do que uma nova dimensão de consciência. O efeito disso é você estar sob a influência de Deus, eu diria assim. Tá? Aquele seu modo antigo de pensar e de agir, agora está sob a influência de Deus, de modo que você passa a fazer as coisas que Jesus faria. Tá? Parece título de filme, mas é assim mesmo que acontece. Você começa a ser um imitador de Cristo. E chega um momento em que você se depara com uma necessidade de de honrar, uma necessidade de ser justo, uma necessidade de não voltar atrás diante de uma situação que você precisa enfrentar, essa situação que está acima da sua capacidade de raciocinar para uma possível solução, um possível caminho, mas mesmo assim você vai adiante, enfrenta aquele problema, porque se você retroagir, você vai se sentir um cretino, eu diria assim, pelo menos comigo é assim. Tem situações em que, se você retroceder, você interiormente vai se sentir um cretino, diante da obra de Cristo na sua vida, de tudo que você já experimentou de Deus. Né? É nesse momento, então, que você está em águas profundas. E o que me chama muita atenção aqui é que no verso 6, aquele homem, provavelmente um anjo na visão de Ezequiel, ele pergunta: viste isto, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer à margem do rio. Nessa fase de dependência exclusiva, irmãos, a gente entra nela por decisão própria, tá? Porque o rio de Deus ele não te invade, ele não alaga para cima da pessoa. Você que tem que decidir entrar nesse rio e avançar em cada fase desse rio. É um esforço, é uma decisão da pessoa. E nessa fase 5, você decidiu entrar em águas profundas, mas você só vai sair delas no tempo de Deus. A decisão de entrar é sua, mas a decisão de sair é de Deus. E a pergunta que vem é essa: viste isso, filho do homem? Quando você chegou ao ponto de ver algo mais profundo da parte de Deus na sua vida, você está pronto para sair do que a gente chama de prova, sair da prova, né? Sair da prova e voltar para a margem de descanso, de tranquilidade. E isso, Deus é que nos conduz para outra margem. Eu tenho certeza que todos aqui que experimentam a salvação sabem o que é isso, de viver uma situação quase impossível e sair daquela prova diferente, entendendo bem mais, um pouco mais do agir de Deus, da sua fidelidade, do seu amor, da sua providência. E eu acho até assim, lamentável, a gente às vezes se reúne para um churrasco, um momento, um happy hour, né? E a gente se perde em tanta conversa fútil, e a gente perde a chance de compartilhar essas experiências das águas profundas. Todos nós aqui temos, todo salvo, redimido, tem essa experiência. Porque a vida do redimido é uma vida de milagres, de impossíveis de Deus. E a gente podia crescer muito conhecendo as experiências uns dos outros, nessas águas purificadoras que restauram, dão vida a tudo. E eu vou adiante, irmãos, em João 7, Jesus diz assim, João 7, 37 a 39, Jesus relata sobre Jesus o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura,
Hoje eu quero falar muito sobre isso, tá? Crer e ser batizado tem que ser conforme a Escritura. Nós vamos ver o que isso significa. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, nitidamente, esse manancial de águas vivas se refere ao Espírito Santo de Deus. E esse rio, ele nos acompanha desde o momento da conversão até a eternidade. Eu quero ler aqui Apocalipse 22, 1 e 2, que diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Veja que a água flui do Cordeiro, do trono de Deus, né? Jesus é a fonte de águas vivas. Ele mesmo se apresentou assim. Então, essa água, clara como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Me chamou a atenção aqui um detalhe, eu imaginava que a árvore da vida fosse uma árvore, mas aqui fala que de ambos os lados dessa avenida principal da Nova Jerusalém, da cidade celestial, existe a árvore da vida. É como se eu falasse, de um lado e de outro existe o piquezeiro, né? Ou existe a mangueira. Eu vejo aqui, eu não posso afirmar, mas me parece que é um tipo de árvore, a árvore da vida, e tem muitas delas, né, ao longo do rio. Então, como eu já disse, irmãos, esse rio da vida, ele não invade a vida da pessoa, é uma decisão da pessoa, tá? A pessoa, quando se converte, ela passa a concordar com Deus, vamos dizer assim. Ela entende que a sua situação é precaríssima e que Jesus tem o poder de mudar tudo, tem o poder de lhe dar uma nova chance. É por isso que vem esse refrigério. Não tem coisa melhor na vida, irmãos, do que uma nova chance. Toda vez que a gente fez uma grande burrada e teve uma nova chance, aquilo nos trouxe um alívio, um refrigério enorme. Então, é eu que me submeto ao governo dessas águas purificadoras, não são elas que me invadem. Em cada nível, eu decido se vou parar ou prosseguir. E amadurecer espiritualmente é essa decisão de avançar, né? Aqui no Ezequiel, vamos dizer o que diz o verso 9, diz aqui: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. Você, falando dos peixes, né, os cardumes. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Então, essa água, ela tem esse poder de dar vida a tudo. E aí a gente encontra no verso 11 um mais, tá? O mais na Escritura, ele tem muito peso. Verso 11: mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal, ou seja, serão deixados para a ausência total de vida. O pessoal diz que o Mar Morto é tão morto que ele mata. Os guias turísticos falam para a pessoa: olha, se você tem lá alguma frieira, alguma coisa no meio dos dedos, qualquer doença de pele, você fica aí um pouquinho que você vai sair zerado, né? Então, o sal é essa figura da identidade de vida, de restauração. E agora eu entro no tema, né? O tema que eu escolhi para essa mensagem é cuidado com o falso positivo. Tá? O que é o falso positivo? É aquele que está à margem do rio da vida. Ele está no curso do rio da vida, mas ele não está na corrente das águas vivas. Ele está à margem, nos lamaçais, nos charcos, como diz aqui, os pântanos. E ele, então, não experimenta nem restauração, nem cura, nem nada. O que eu vejo aqui como o falso positivo. Tá?
E eu quero trazer uma figura, uma ilustração prática de um falso positivo que aconteceu lá em Atos, na pregação de Filipe. Vamos para Atos 8, para a gente entender como é que atua na vida de uma pessoa esse falso positivo. O que é? É na linguagem da biomedicina, deixa eu esclarecer, né? Na biomedicina, a gente diz que um resultado é falso positivo quando o teste diz um sim que não corresponde com a real condição do paciente. Esse é o falso positivo. Tá? Então, às vezes, a gente está vendo indicações de um sim na pessoa, mas aquilo não corresponde à realidade interior da pessoa. Essa é a ideia. Atos capítulo 8, eu quero ler inicialmente do verso 4 ao verso 8. Aqui na revista atualizada diz, entre mentes, ou seja, enquanto isso, né, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Houve uma grande perseguição no início da igreja, né, e aqueles que fugiram, saíram de Jerusalém, iam pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Lembrem lá atrás que os samaritanos não se davam com os judeus. Então já há uma enorme barreira inicial. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitas pessoas saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. De certo, eles cantavam na celebração lá em Samaria, júbilo, júbilo, né? Igual nós cantamos, grande alegria. Essa é uma marca de quando o evangelho chega. E aí acontece o caso de Simão o mágico. Teve uma conversão curiosa na igreja de Filipe. Vamos ler do 9 até o 14. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Ele era tipo aquele João de Deus lá de Abadiânia, né? Tinha muita fama, de certas pessoas vinham até do exterior atrás dele para resolver seus problemas, para ver a mágica acontecendo. E nós sabemos, pelo exemplo aqui de Abadiânia, que o coração daquele homem era tenebroso, né? Hediondo até. Né? Então, o Simão era um tipo assim, uma figura dessa. Verso 11. Aderiram a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Ele iludia o povo, e o povo ia se juntando a Simão. Verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, Simão, ele se juntou aos irmãos, ele foi batizado, ele andava colado ali com o pastor Filipe. A gente poderia dizer que ele seria um crente padrão, um exemplo. Pode ser até que ele fosse um dizimista, ele era exemplo. Mas aí chega lá Pedro e João. Quando eles souberam daquele avivamento que estava tendo em Samaria, vamos ler aqui o verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro.
Então, aqui ele já mostrou a sua intenção, né? Adquirir o dom de Deus mediante pagamento. E ele propôs, verso 19, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, irmãos, Pedro imediatamente confrontou aquele homem para que ele se arrependesse. Irmãos, vamos analisar aqui o coração, então, de Simão, né? Aquele homem, ele tinha em si uma grande altivez, ele aceitava ser chamado de o grande poder, verso 10. Só que ele não entendeu a pregação. Pedro falou aqui, qual era o problema de Simão? O teu coração não é reto. Verso 21, o teu coração não é reto diante de Deus. Como exatamente? Aí Pedro entra em detalhes. Aqui, no verso 23, Pedro entra no detalhe. Vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Duas características-chave para a gente entender a diferença entre uma conversão verdadeira e um falso positivo, né? Então, inicialmente, verso 23, amargura, fel de amargura, né? A gente, quando vai lá para Hebreus 12, verso 15, a gente acha que está lendo sobre ter mágoa de alguém, aquela amargura que você está ressentido com alguém. Na verdade, irmãos, Hebreus 12, 15, que nós vamos ler agora, ele se refere à raiz amarga. E na cultura do judeu, raiz amarga remete à idolatria. A gente sabe que a Bíblia inteira foi escrita por judeus, exceto Lucas, que era grego. E na mente do judeu, raiz amarga é idolatria, segundo as Escrituras. Hebreus 12, 15 diz assim, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. A primeira coisa que afasta a pessoa da graça de Deus é a idolatria, ou seja, achar que pode comprar Deus. Tá? Idolatria tem essa característica. Deus é um ídolo como qualquer outro e você vai cumprir determinados rituais, determinadas práticas e assim você vai conseguir comprar de Deus o que você quer. Então, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz amarga do judeu, vamos lá, Deuteronômio 29, 18, para vocês verem o que o próprio Deus falou sobre raiz amarga. Deuteronômio 29, 18, quando Deus alerta o povo sobre o perigo da idolatria na terra em que eles estavam possuindo, a terra prometida, Deus fala assim, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor, nosso Deus. Acho que isso aqui é a voz de Moisés, passando para o povo, né, a orientação de Deus. Se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Então, o veneno amargo que Deus está tratando aqui se refere à idolatria. Então, Simão, ele achou que podia comprar o dom de Deus. O coração dele não tinha mudado em nada. Pedro falou, o teu coração não é reto diante de Deus. Tá? Ele não estava buscando mudança nenhuma na sua vida antiga. Ele queria aperfeiçoar a sua vida antiga. Ele queria aperfeiçoar a sua mágica. Ele queria voltar a ter a atenção das multidões e, com isso, lucrar muito. Tá? Aquele dinheiro que ele ofereceu a Pedro, ele queria
retornar com juros e correção monetária, porque ele via no Evangelho uma fonte de lucro. Tá? Primeiro sinal de quem não é convertido é ver no Evangelho uma fonte de lucro. Tá? Não sei se vocês têm visto isso por aí. Então, nesse momento, a igreja se colocou em grande risco. Tá? A gente sabe que o joio no meio do trigo, ele traz intrigas, né? Ele deixa o trigo intrigado, né? Traz confusão no meio da igreja. E ali estava aquele homem não convertido e sendo visto até como um modelo, né? Um homem que não faltava um culto, estava ali junto. E aí, irmãos, eu chamo a atenção para a importância das células. Tá? O que é que acontece? A pessoa se converte e ela precisa ser acompanhada, tal, discipulada. Né? Todos nós sabemos exatamente o que é o discipulado. Né? Precisamos dar esse cuidado especial ao novo convertido. E é nesse contato que a gente vai identificar o grau das iniquidades da pessoa. Né? Você vai identificando aqueles pontos negros e vai conduzindo aquela pessoa no sentido da correção de vida, no sentido da santidade que Deus requer de nós. E o que é que acontece? Se a gente não tem esse cuidado, às vezes a pessoa entra na igreja e nem convertida ela é. Tá? Ela não precisa de discipulado, ela precisa de ser evangelizada. Acontece com certa facilidade isso. Por exemplo, a pessoa tem um namorado, namorada, e entra na igreja para acompanhar o namorado, ou então para acompanhar um idoso da família que não pode vir sozinho, a pessoa está ali. Então, aquela pessoa começa a ser frequente no meio da igreja, mas ele ainda não é um convertido. Tá? Ele precisa ser evangelizado. E o perigo maior ainda é quando você pega uma pessoa não evangelizada, que tem certas habilidades, para ela servir na igreja, participar da liturgia da igreja. Né? Simão ali, irmãos, ele corria o risco até dele abrir uma casa de mágicos e chamar aquilo de igreja. Tá? Abrir a sua própria casa lá de magias e falar, não, agora eu sou o pastor aqui dessa igreja, e ainda falar que Filipe, que ele foi ovelha de Filipe, ainda escandalizar o ministério de Filipe. Né? E aí a gente pode pensar, poxa, Filipe, um homem... Vamos ver, irmãos, como Deus agia, né? Nós lemos aqui do verso 4 ao 8, que Deus agia poderosamente no ministério de Filipe, com dons, sinais de maravilhas. Né? Como que o homem com essa unção não percebeu a intenção de Simão? Filipe, quando a gente vai lá em Atos 21, verso 8, diz que Filipe era um dos 7. Quem são esses 7? São os 7 diáconos, né? Que foram levantados na igreja. E qual era o critério? Homens tementes a Deus, cheios do Espírito Santo. Filipe também era um homem muito humilde. Vejam que ele não se sentiu invadido quando Pedro e João chegaram em Samaria para ministrar ali. Ele não se sentiu invadido. E ainda adiante, no verso 26, tem um episódio em que Deus manda Filipe deixar aquela congregação que estava bombando, né? Vamos dizer assim. Manda ele deixar aquela congregação e ir para uma estrada deserta. O episódio em que ele ministrou ao eunuco que estava passando ali em uma carruagem. Né? E quando Deus fala, o Espírito de Deus fala ao coração de Filipe, olha, aproxima-te da carruagem. Ele não pede a Deus ali para mandar um anjo parar os cavalos, porque a carruagem é veloz, ainda mais numa viagem internacional. Ele estava indo para o Egito, não eram cavalos lentos. Tá? Ele não pede para Deus parar os cavalos, ele começa a correr, ele cumpre imediatamente. Esse homem, obediente a Deus, cheio do Espírito Santo, ele não identificou que Simão era um falso positivo. O que eu quero dizer com isso? Que, irmãos, não existe super pastor. Tá? Às vezes a gente idolatra uma pessoa porque ele é um super pastor, cheio de sinais de maravilha, mas ele não é totalmente pleno no ministério. O ministério se faz com a igreja. Tá? Então, o que acontece? Filipe semeou e Pedro regou com a exortação.
né? Ele confrontou. Confrontar, irmãos, não é afrontar, né? Confrontar é ter amor por aquela vida. E como Pedro falou, arrepende-te. Verso 22, arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Né? A gente, às vezes, fica assim, sem jeito de confrontar, né? Mas é um ato de amor. E o segundo problema de Simão, ainda no verso 23, laço de iniquidade. Qual era o laço na vida de Simão? É a expectativa de poder, né? Para ele, tudo o que importava na vida era poder. Tanto é que ele ludibriava as pessoas. A pessoa que tem um laço de iniquidade, ele atropela Deus e mundo para obter aquele objetivo, né? Aquele é o laço da vida dele. Essa palavra iniquidade é importante a gente clarear um pouquinho. A iniquidade, irmãos, é a raiz e o pecado é o fruto, tá? Então, dependendo da sua motivação, vai ter o fruto. Em termos gerais, iniquidade é a condição natural do homem. O homem caído, o homem natural, ele está em plena iniquidade, tá? O seu modo de pensar e decidir é baseado na iniquidade do seu coração. E isso é muito sutil, irmãos. Eu quero só dar 2 exemplos que aconteceu comigo. Tá? Eu, bem no início, o que acontecia? Eu trabalhava numa repartição pública e eu era muito sugado. Sugado, eu já estava até tomando assim, um tranquilizante para poder dormir em casa, de tanto que era intenso o ritmo. E aí eu estava estudando e lá na UNB os professores passam muito texto para você ler em casa. E eu pensei comigo, eu trabalho num lugar que tem um monte de impressoras, tem papel à vontade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir esses textos, vou trazer para o pessoal, vou vender pela metade do preço e vou ter uma compensação pelo tanto que estou sendo sugado lá. Então, a iniquidade que estava no meu coração dizia para mim que eu merecia ser compensado pela sugação lá, né? E aí, por conta disso, um certo dia eu cheguei na igreja, ainda era na Asa Norte, lá no CNTI, eu fui juntando esse dinheiro, a carteira estava com todo esse dinheiro, por uma coincidência. E aí foi ministrado sobre a honestidade, né, o princípio do cristão, a retidão. E aí no meio da pregação, eu saí, tinha um vigilante lá embaixo, eu só falei assim, moço, o senhor está inocente desse dinheiro, esse dinheiro é iníquo, mas toma aí. Né? Talvez eu até prejudiquei a conversão daquele homem, que ele pensou assim, não vou me converter, senão vou ficar doido igual isso aí, vou dar meu dinheiro para os outros. Né? Eu acho que eu não pensei bem na hora, mas o que eu queria era me livrar daquilo. Né? Então, veja como é sutil a iniquidade. Outro exemplo muito prático é quando você tem um idoso necessitado em casa e você conta com a participação de todos os filhos na despesa, né? Que dá muita despesa, e aí você se vê sozinho, todo mundo tem uma narrativa para escapulir, e aí acontece de ter um segundo idoso na família com a mesma dificuldade, e você fala para si, eu carreguei o piano sozinho, agora eles que se virem. Né? Então, às vezes, por exemplo, você está cuidando da mãe e daqui a pouco o pai também precisa de cuidados. Só que a Escritura fala, honra teu pai e tua mãe, né? É uma obrigação, é um dever espiritual. Né? Então, a raiz de iniquidade, o laço de iniquidade, vai falar, não, você está livre, você merece ser compensado agora, só que não é a vontade de Deus. Veja como é sutil, irmãos, os laços de iniquidade na vida da gente. Então, irmãos, prosseguindo aqui, a gente vê que o Filipe, ele não foi totalmente capaz, né, de fazer um ministério sem erro nenhum. Né? Então, você que é líder de célula, você que ministra a palavra de Deus, saiba que você não é plenipotente. Tá? Deus usa a todos, um edificando o outro, um ajudando o outro. E aí, irmãos, eu chego ao final perguntando, e nós, não estamos sendo falso positivo em algum aspecto? Não é? Hoje nós vamos participar da Santa Ceia, e o convite da Santa Ceia
inclui essa pergunta: examine-se, pois, cada um, então tome do pão e do cálice. Não é? Ser falso positivo é dizer que somos o que não somos. E uma coisa, irmãos, me perdoe a sinceridade, uma coisa que eu preciso dizer: nós falamos que somos uma igreja em células, mas na hora que você precisa de um líder de célula, é uma dificuldade. Na hora que você pergunta se alguém está numa célula, é uma dificuldade. Tá? Isso é um falso positivo, é você dizer que é uma coisa e não é. Né? Que o Senhor fale aos nossos corações, para que a gente volte àquele antigo amor de quando começou o grão. Né? A célula era a nossa vida. Eu lembro que na época eu trabalhava, eu fazia faculdade, mas eu tinha a minha célula. Né? Inclusive, eu quero aproveitar para dar um testemunho. Nessa diretoria que eu trabalhava, que me sugava até não poder mais, teve um dia que eu falei: Senhor, me ajuda, porque eu não conseguia nem ler um versículo para poder levar para a célula. Senhor, me ajuda, porque eu não tenho nada para levar para... E aí, naquele mesmo dia, irmãos, um milagre. Isso aqui é um testemunho dos tantos que eu teria. Não é porque eu sou bonitão, não. É porque Deus opera. Tá? Quando você decidir deixar de ser um falso positivo, Deus vai fazer coisas tremendas. Tá? Naquele mesmo dia, chegou uma mensagem lá do TJ, dizendo que eu fui sorteado para ser juiz militar, porque a bancada da auditoria militar é semestral. Então, aqueles juízes são trocados semestralmente. E aí, mandaram me apresentar às 14 horas lá no Tribunal de Justiça. Aí chegou lá, era para fazer o juramento. Aí eu jurei lá, julgar imparcialmente e tal. E aí o promotor de justiça falou: Vossa Excelência, seja bem-vindo a essa casa. Aí, no mesmo dia, irmãos, eu estava ali atribulado, cheio de missão. De tarde eu já era Vossa Excelência. Então, decida-se ter a sua célula, participar da sua célula, e você vai ver que Deus vai abrir o mar, tá? Vai abrir tudo, todas as dificuldades. Tá? E as dificuldades que virão é para que você enfrente, tipo Filipe. A carruagem está rápida, começa a correr. Tá? Não fica perguntando se Deus vai mandar anjo ajudar. Não. Faça o que deve ser feito, e o Senhor te abençoa. Então, conclusão: não tolere o falso positivo, seja na sua casa, seja na sua vida, na sua família, na sua célula, até na sua igreja. Tá? Se você vê uma coisa que agride a santidade, que agride os nossos princípios, você confronte o irmão em amor, né? Confronte, e assim nós teremos vida, saúde no nosso meio. Que Deus abençoe os irmãos. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.